Olá pessoal, vamos para a nossa correção de exercícios, né? Força elétrica sobre cargas elétricas. Então vamos lá. Exercício 1. Sobre cargas elétricas submetida a um campo magnético, marque a alternativa correta. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética? Pessoal, a gente viu que para a carga elétrica sofrer a ação de um campo magnético, ela precisa ter algumas condições, que é estar perpendicular, né, ou atravessar o campo magnético. Ela não pode estar em repouso e nem paralelo, então não é sempre. Então essa aqui é a alternativa falsa, né? Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica? No caso do campo elétrico, pessoal, não há condições para que uma carga elétrica sofra a ação do campo elétrico. Em qualquer caso, em qualquer situação, a carga elétrica sempre vai sofrer a ação de uma força elétrica. Veja a diferença quando eu falo de campo magnético e campo elétrico. São duas condições diferentes. A força magnética tem um comportamento específico com certas condições para o campo magnético. Já o campo elétrico e a força elétrica independe dessas condições. A carga elétrica pode estar em repouso, pode estar em movimento, mas se está em um campo elétrico, vai sofrer a ação desse campo. Então, é verdadeiro. Item 3. A força magnética atua sobre uma carga elétrica em movimento desde que o deslocamento não seja paralelo às linhas de campo. Correto. Tá? Se o deslocamento for paralelo às linhas de campo, eu não tenho a interferência do campo magnético nessa carga elétrica. Ela não sofre a ação da força magnética. Então, vejamos 2 e 3. Então, letra D. 2 e 3 estão corretas. Exercício 2. Sobre o campo magnético uniforme, é correto afirmar: a densidade do fluxo magnético é igual em qualquer ponto do campo magnético uniforme? Sim, pessoal. Em qualquer ponto do campo magnético, as linhas que representam o campo magnético uniforme, chamadas linhas de indução ou linhas de campo, são equidistantes, isto é, elas têm uma mesma distância uma da outra, são paralelas, e em qualquer ponto do meu campo magnético uniforme, se a gente lembrar o formato do U, as linhas são assim, né? Então, elas têm a mesma distância. Em qualquer ponto aqui, nesse ímã em forma de U, eu vou ter a mesma intensidade do campo magnético. Tá? Essa densidade do fluxo magnético é a mesma densidade do campo magnético. Isto é, essa região tem a mesma densidade que essa aqui, por exemplo. Porque a densidade é igual, que é a influência do campo magnético sobre uma determinada carga, por exemplo. 2. As linhas do campo magnético uniforme fluem do norte para o sul dos polos. Perfeito. As linhas do campo magnético uniforme impedem a passagem de uma partícula carregada. A gente viu que não. A partícula pode atravessar o campo magnético uniforme, inclusive ela sofre determinados desvios. A gente ainda não entrou em quais desvios são esses, mas a gente viu que ela sofre alguns desvios. Item 4. O campo magnético uniforme é também chamado de campo magnético estacionário? Sim, pessoal, é o mesmo nome. Então, eu tenho V aqui no 2, aqui no 3 é F e aqui é V. Então, ficou 1, 2 e 4 alternativas corretas. Letra E. Exercício 3. Observe o esquema do campo magnético abaixo produzido pelos polos de um ímã. Em quais partículas haverá interação com o campo magnético? Veja, eu tenho um campo magnético aqui, eu tenho o norte e o sul. Se eles estão projetados dessa forma, significa que as linhas de campo elas têm esse sentido. Beleza, eu vou procurar, no caso de partículas que fazem interação com o campo magnético,
devo procurar as que são paralelas ou as que formam algum ângulo com as linhas de indução, diferente de 180 e diferente de zero. Nesse caso aqui eu tenho essa perpendicular e essa aqui que forma um ângulo qualquer aqui, né? Diferente de 180 e diferente de zero. Inclusive diferente de 90, mas não tem problema, né? Não precisa ser 90 graus para interagir. Pode ser qualquer ângulo, desde que não seja alinhado com as linhas de indução. Não pode ser paralelo, né? Então, nesse caso, é A e C a resposta. Veja que as outras partículas, como, por exemplo, B e D, são paralelas ao campo magnético, né? E, portanto, elas não sofrem nenhum tipo de interação com o campo magnético. Exercício 4. Analise os esquemas abaixo e indique onde vai haver força magnética e onde ela é nula. A partícula carregada está representada pelo ponto amarelo. Então, veja, essa é a partícula. Então, eu vou ver, o vetor velocidade está para a direita. O vetor campo magnético, veja, uma bolinha com um pontinho significa que o campo magnético está saindo do plano da tela e indo aí na sua direção. Isto é, está cruzando o vetor velocidade. Se o vetor velocidade tem esse sentido, e o vetor campo magnético sai da tela, e aí não tem como eu representar isso escrevendo, né? Ele sai da tela aí, na direção do seu olho, então há um cruzamento dos dois vetores, há interação. A letra B. Aqui nós temos a velocidade saindo, o campo magnético para a esquerda, também cruza a interação. Letra C, eu tenho a velocidade saindo, o campo magnético saindo. Veja, se os dois saem da tela, são setas, né, que fluem da tela, eles são paralelos e, nesse caso, a carga não sofre nenhum tipo de interação. Né? Veja, a velocidade indica o sentido de movimento da carga. Né? Essa carga está aqui, ela tem esse sentido saindo da tela. Letra D, velocidade entrando, campo magnético saindo do plano do quadro, paralelo novamente, eu não tenho interação. Letra E, velocidade entrando, campo magnético indo para a direita, eu tenho interação. Letra F, campo magnético para cima aqui, velocidade saindo do plano do quadro, eu tenho interação. Então, eu só não tenho interação na letra C e na letra D, as únicas que eu não tenho interação. Né? Só que aqui, ele quer saber onde ela é nula, onde ela vai ter força, né? vai ter interação com a força. Então, a C e a D são nulas, a B é F, há algum tipo de interação. É isso aí, pessoal. Até a próxima.